velocidade. A TWE, humildade, muita velocidade. Destemido, arrojado, da curva eu me aproximo, da reta estou no vácuo. Coisa ou menos perceber a sua frente eu vou estar. Quando eu passo de Aston Martin nem me escuto ultrapassar. É o meu nome, superação, a batida vira rima, o pódio a intenção. Entre cena de Ferrari pronto para decolar. Meu nome é Cristiano, sempre pronto pra voar. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Destemido, arrojado, na curva eu me aproximo, da reta estou no vácuo. Quando menos perceber na sua frente eu vou estar. Quando passo de Aston Martin nem me escuto ultrapassar. É o meu nome, superação, a batida vira rima, o pódio é intenção. Entre cena de Ferrari pronto para decolar. Meu nome é Cristiano, sempre pronto pra voar. Abre o cristal, respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Me jogo nessa pista, me jogo de verdade. Se termina os desafios, não piso com intensidade. Guerreiro do asfalto, demoramos para o alto. Quando passo da chegada, a emoção bate mais alto. Na vida sou guerreiro, não admito erros. De ouvir meus heróis, suas filhas são eternos. Com muita fé, velocidade e dedicação. Da licença, eu tô na pista, é para ser um campeão. Da licença, eu tô na pista, e é para ser um campeão. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. O asfalto é cinza, a direção vai além. Sou a força do vento que te leva à frente. No cockpit do meu carro sempre estou presente. Com a chegada em pista eu fiz um pulo na reta. O giro vai a mil, onde o pódio me estressa. Intensidade e adrenalina vira pura emoção. Dá licença, eu tô na pista para ser um campeão. O bom é se realizar no sentido da vida buscar. Fala galera, começando aqui mais um High Speedcast aqui pra vocês. E hoje pai e filho novamente, só que agora Djalma Fogaça e Fabinho Fogaça. Uma história de família, hein, meu amigo? Você já começa a comemorar ele tá aqui, né? Porque não é É fácil. difícil pegar o menino. Difícil pegar o menino, viu? Já começando, conta um pouco do teu começo de carreira aqui pra gente. Muita gente conhece você da Copa Truck, da Fórmula Truck, mas eu conheço você da Fórmula Ford, da Fórmula 3. Na realidade, depois com as redes sociais, tudo, você tem um monte de fã, na realidade, que o cara é teu fã. Ele sabe mais da tua história que você. Não, ele não sabe, ele sabe metade da minha história, né? Então, porque já são mais de 20 anos, entrei no caminhão em 97, né? Então, eu tô aí com 25 anos de caminhão, né? E com 40 anos de corrida. Então, tem 15 anos para trás que foi realmente onde eu fiz meu nome. Eu não fiz meu nome no caminhão e nem recentemente, depois das redes sociais, né? Eu fiz meu nome muito antes, né? Então, mas eu tive uma carreira assim meteórica de estar andando num kart na rua. Aí depois, com 6 meses, eu estava andando de Voyage. O primeiro carro que eu corri numa corrida de turismo foi um Corcel 2. E depois foi Voyage, Passat. Lá no começo dos anos 80. 83. E Passat, e aí fui para o Fórmula. Fiz um grande ano numa Fórmula. 40 jornalistas por prova do Brasil inteiro. Então você tinha uma divulgação em nível nacional desde o começo, desde quando eu entrei na Fórmula Ford. Com o Hélio Perini. E aí
Em 88, que foi quando o Christian Fittipaldi foi para a Fórmula Ford, aí meu nome arrebentou. Porque era o cara para ganhar e quem ganhou o campeonato fui eu. Então aí depois aí fui para a Europa em 91, fui a primeira vez em 87. Aí voltei lá em 91, depois chegando de lá, aí foi o Campeonato Brasileiro, primeiro ano do Campeonato Brasileiro de Fórmula Chevrolet. E eu fui campeão brasileiro naquele ano, e mais antes já tinha feito Fórmula 3, tudo, né? 89, 90, campeonato que teu pai brilhantemente organizava. E, cara, e hoje assim me dá assim uma nostalgia, sabe? Ver o que a gente tinha na Fórmula 3, o que eram aqueles carros. Se fosse hoje, estava tão à frente do tempo aqueles carros, que se fosse hoje, aqueles carros ainda seriam atuais, né? Pela dinâmica, pela construção, foram os primeiros carros que foram construídos de chassi de fibra de carbono, tudo. E aí de lá, depois eu fui para o Stock Car em 94, que foi quando saiu o Ômega, saiu o Opala e foi o primeiro ano do Ômega. Não fui campeão do ano por 3 anos, por 3 voltas, né? Até faltando 3 voltas eu era o campeão. E o carro quebrou faltando 3 voltas, seria de longe assim o iniciante que seria campeão na Stock Car, e a equipe também, que era do Jorge Freitas. Vargas, você vinha? Você vinha de Vargas, né? Não, Vargas era o Paulão. Era o Paulão. Então, em cima de grandes nomes, né? Paulão, Ingo, Chico Serra, Fábio Sotomayor, Wilson Fittipaldi. Só cara desconhecido. Só os fracos. Xande andou 2 anos depois. 1 ano depois entrou o Xande, no outro ano. E depois também em 85 não foi um ano legal no estoque. 95, né? 95 não foi um ano legal no estoque. 96 foi um ano muito bom, fui terceiro, disputando o campeonato até o final também, naquele carro que ficou marcado na Stock Car, que era o carro preto, desodorante Axe. E ganhamos uma das 4 principais corridas do ano, ganhamos 3. Ganhei o Oval no Rio de Janeiro, que foi a única que teve, né? Então eu ganhei todos, 100% no Oval. Só teve uma, eu ganhei. Tá bom, 100% mas não correu o Ingo nem o Paulão, azar deles, pô. Você ganhou. Eles cansaram de ser campeão sem eu estar correndo. Não é verdade? É uma real, pô. É verdade. Né? Então, peraí. Mas eu não corri. Mas quanto você ganhou que eu não corri? Né? Então é isso. Então a carreira minha assim foi muito meteórica. É assim. Eu já tinha renovado para 97 com patrocinador, com a Axe, que eles também tinham renovado o patrocínio, estavam renovando o patrocínio. Eles eram das 4 principais cotas da Stock Car, que era Axe, Pirelli, Acedelco e Chevrolet. Isso ainda era época do Álvaro Fioco. E aí não se acertaram lá, e em fevereiro me chamaram, o cara falou, tem uma reunião aqui, fui no centro empresarial e eu já com o contrato assinado, tudo tranquilo. E aí os caras pagaram 20% de multa e eu fiquei a pé. E aí começou a minha história no caminhão. E a história no caminhão, cara, eu sempre fui assim, sempre tive um grande problema que fosse, sou ariano. Então as coisas, cara, não é para ontem, né? Sempre para ontem. Então, muitos passos errados, as coisas erradas, coisas sem pensar, é coisa do ariano. E eu sou assim até hoje. Então, falei, e eu tinha que ter um pouco de paciência. Eu era o bola da vez para ser campeão da Stock Car, né? Então, eu era um dos grandes nomes ali, quando eu saí de 96 para 97. Ele falou, eu vou correr de caminhão. Entendeu? Espera aí que nós estamos falando, entrevista. Bateram aqui na porta, tá? Meu cabeça. Então, e aí, cara, tô no caminhão aí até hoje, vivo de corrida, escolhi o automobilismo para viver, então teve épocas assim que Fabinho era pequeno ainda e um dia meu pai falou,
Isso aí foi em 2000. Meu pai falou, pô, você tá aí vivendo a situação ruim pra caramba de grana, né? Eu, quando estava na estoque, estava bem. Aí passou a fase ali, começando no caminhão, tudo. E foi antes. Foi de 97 para 98 isso aí. Fabinho tinha 5, 6 anos de idade. Pô, menino pequeno, tá? E aí, vai tu cuidar da empresa, tudo. Eu falei, não, eu escolhi isso para viver, é disso que eu vou viver. Não, mas a mulher não merece isso aí, tá? Não, ela me conheceu assim, pô. Então é assim, cara. E a vida de quem vive de corrida, vocês sabem, né? Pedrão principalmente, que também, através do pai dele, viveu isso o tempo todo. É assim, vai lá em cima, vai para baixo, anda alguns anos sempre embaixo, vai para cima. Não é que vai estar um ano em cima, outro embaixo. É complicado. Difícil ter um Hamilton, né? É difícil. Ali. Mas é uma coisa que eu queria te perguntar. Você não vem de uma família de automobilistas. Não. Teu pai tinha uma transportadora de caminhão. E meu avô, fazenda. Como é que foi chegar para o teu pai e falar, quero ser piloto de automóvel? Ele não... Primeiro foi escondido, né? Foi escondido. No começo foi escondido, mas... E ele era, assim, muito religioso. Pela minha mãe, tudo muito religioso, entendeu? Então, seguiam uma religião que, pô, a mulher não pode assistir a televisão, o cara não pode assistir a televisão, não pode tomar aqueles outdoor da Marginal, TV, a casa da besta, lembra? Tem uma... Não pode tomar cerveja, não pode não sei o quê, então ele era muito religião. E a vida era para isso. Então, quando ele começou depois me acompanhar no automobilismo, ele viu que existia um mundo à parte disso, entendeu? Então, foi também um momento assim, familiar, que o automobilismo, essa ida minha para o automobilismo, sem querer, jamais eu pensava em viver de corrida, entendeu? Eu falei, não, vou ser um piloto profissional. E, graças a Deus, a minha carreira foi dentro da... Eu podia fazer melhor se eu tivesse uma visão mais ampla para o profissionalismo. Eu não tive isso, entendeu? Eu achei que minha guiada resolvia tudo. E não é assim. Você entendeu? Hoje mais ainda. Mais ainda. Mas, porém, eu tinha o dom de guiar. E esses dias me fizeram uma pergunta que nesse tempo todo até hoje não tinham me feito. Foi o PJ, que é o piloto que anda com a gente no escritório dele conversando. Ninguém fez essa pergunta para mim. Eu não sei. É um dom ou é treinamento? É dom, cara. É dom. Então, um piloto que não tem um dom, você deixa ele um bom piloto. Mas você não deixa ele... Mas não vai ser o cara nunca. Ele não é genial, Não vai ser o cara. É que eu nunca, falo entendeu? do Otávio Mesquita, que andou com você também. Não. O Otávio já ganhou corrida, mas não é... O primeiro pódio do Otávio Mesquita foi comigo. Ele... Até hoje ele brinca com isso. Foi umas 1000 milhas aí que... Eu lembro que ele não conseguia andar, não é? Eles não conseguiriam. Foi uma história louca. Que o Queco me ligou. Eu conhecia muito aquele carro, aquele protótipo. E aí, na época, eu pedi R$5.000 para guiar. Eles quiseram pagar 2,5, eu não quis. E fiquei lá, fiquei em casa. E aí o Queco me ligou, falou, cara, vem para cá, porque eu não estou conseguindo andar com o carro. Aí eu falei, tá bom, vou. E já tinha classificado o carro lá para trás, 36º, tinha 60 carros da 1000 milhas. E aí eu vim para cá, fiz o warm-up, eles estavam com motor novo, com injeção eletrônica, tudo. E era um motor que andava no Opel lá fora, né? E eu falei, o Juan, falecido Juan, agora que faleceu há pouco tempo, grande preparador, né? Vim andar no carro, nesse warm-upzinho que teve à noite, corrida largava meia-noite, que teve um warm-up 8 horas da noite. E eu falei, Juan, você tem os carburadores desse motor aí? Tenho, tira essas merdas eletrônicas, vamos pôr carburador. Os caras falaram, meu... Certo, você está acostumado a andar com o carro. Os caras falando, não funcionava, pô, o carro só falhava.
Né? Falei, falou, pô, você tá ficando louco. Eu falei, tá louco, tá vocês, pô. Tira essa merda daí, pô. Pode pôr o carburador aí. Mas, meu, não vai dar tempo de ir, não vai dar tempo de ir pro grid. Falei, não interessa. Não tinha mais treino. Andou no Armap com o carro eletrônico, né? Uhum. Bom, sei que eu larguei lá atrás e na primeira volta o carro apagou. Deu um apagão, cara. Descendo a reta oposta, deu um apagão. Falei, puta, a judiação dos caras não vai andar. Eu já estava recebendo o meu, né? Coitado dos caras que estão pagando a conta, né? Aí, chave geral, bati. Daqui a pouco, pum, acendeu tudo, engatei, deu um tranquinho. Entreguei o carro em sexto. E aí, velho, foi. Faltava 1 hora, a Porsche estava, aquela Porsche do austríaco lá, Conrad, não sei das quantas, com o menino que organizava a GT3, Antônio Hermann. Antônio Hermann. E era o carro favorito a ganhar, né, cara? E aí, eles bateram uma porrada da Porsche com Fusca. Me humilha isso, né? Tem disso, né? E aí, os caras perderam um monte de volta. E tinha um outro protótipo da Texaco, que era o Tom Stefani, que guiava mais não sei quem. E esse protótipo é um protótipo igual ao nosso. Chegou uma hora de manhã, tava os dois protótipos, o Texaco em primeiro, a gente em segundo. E aí, o protótipo do Tom parou com uma suspensão quebrada. Aí a gente foi para primeiro. Aí o Keco falou, como é que tá aí? Porque quebrou, o protótipo dos caras aqui quebrou um triângulo e só eu tenho esse triângulo, eles não têm. E a bronca era com o Porsche. Não podia deixar o Porsche ganhar, entendeu? Dá para chegar? Falei, Keco, não chega, cara, não chega. O motor tá amarrando pra caramba, nós não vamos chegar. Falei, então vou emprestar o triângulo pros caras, pode emprestar. E aí emprestou o triângulo pros caras, os caras ganharam a corrida. E a gente parou quebrado, faltando 3 voltas para acabar a corrida. Nossa, de novo. Na subida da junção. Mas com as voltas que a gente estava na frente, ainda na última volta do Porsche, eles passaram por nós. Ganhou o protótipo, Porsche segundo e a gente terceiro. Foi o primeiro pódio do Otávio Mesquita. E carreguei nas costas. A corrida podia ser até melhor, porque estava o Pankovski. Você lembra do Pankovski? Lembro. Então estava andando Otávio Mesquita, o Covas, o Zuzinha e o Pankovski. E eu, das 12 horas de corrida, eu ganhei 7 horas e meia carregando os caras. E aí chegou a vez do Pankovski. De madrugada, o Zuza parou em sexto. Deu pro Pankovski. Cara, falou, o carro quebrou. Não passava, a volta dele, nós perdemos 3 voltas. Com essa volta do Pankovski. Ele parou no box e falou, não enxergo nada à noite, cara. Falou, pô, mas por que subiu no carro então? Ele falou que não enxergava. Perdeu 3 voltas por cada volta do Pankovski, que não enxergava à noite. Assim as histórias da corrida, né? Eu lembro da Letícia Zanetti, que correu numa também, que chegou em terceiro, com uma das primeiras mulheres a andar muito bem. Porque a gente teve mulheres que aceleraram muito, igual a Suzane, e algumas outras. Mas a gente via no Endurance, a gente não conseguia ver isso, né? Não tinha essa chance, coisa que hoje já tem equipes lá fora só de mulheres, né? Todas lerdas. Faz isso não, que eu vou cancelar você, velho. Fabinho, nada, a Débora aí guia muito, Cristina Rosito guia muito, Suzane também, né? Ninguém quer andar com a Cristina, porque a Cristina botava nos caras, lembra? Mas você, Fabinho, você começa aí no kart, teu pai que levou, você que insistiu, e depois como é que foi essa carreira até chegar na Truck, passou por um monte de categoria? Bastante. Eu acho que no começo é natural, assim, né? Como o filho do piloto está muito envolvido, né? Desde a barriga da mãe, normalmente, com o automobilismo, a gente acaba criando essa identidade, né? Então, a gente vê muitos filhos de pilotos, preparadores, sempre envolvidos com automobilismo também, né? Fica no sangue. E eu tive uma primeira experiência aí, acho que com uns 7, 8 anos, mais ou menos. Aí eu dei uma andada lá em Itu, gostei pra caramba, assim.
mas não tive continuidade no kart, foi só essa vez. Aí eu fiquei enchendo o saco dele para me colocar, até que com 13 anos acho que já tinha uma condição um pouquinho melhor de dar esse pontapé, né? E aí entrei e tô aí até hoje. Daí fiquei dos 13 aos 16 no kart, né? No RD, que era nunca andou no kart sem marcha e sempre do RD, sempre kart de marcha. E o RD era mó zoado, né? Porque era tudo categoria pirata e tal, todo mundo zoava, mas eu sei que essa turma aí que andava bem de kart, aí era que a gente foi pro Stock Junior, né? Que era a categoria de turismo que é logo após o kart. Pô, os kartistas cansaram de tomar pau, assim, porque eu já estava habituado com o câmbio, né? E os caras não. Então foi uma escolha certa, né? E aí eu fiquei 2 anos no Stock Junior, fui campeão em 2009. Aí a gente foi para Argentina, né? Para a escola argentina. Top Race, E lá estavam todos os pilotos. Os caras bons já estavam lá, né? Porque os caras bons eles correm nas 3 categorias na época, né? A TC 2000, a TC, que é a maior de todas, e a Top Race. Até hoje, né? Escolhe. E vários dali tinham passado pela Fórmula 3, né? Tinha bastante. Então, eu com 19 anos contra os caras já tudo cobra criada, né? Alguns caras até que vieram aqui participar de etapas da Stock Car, o próprio Canapino, que é um fenômeno lá, participou do Stock Car aqui, estava na categoria. Outros grandes pilotos aí da história argentina, né? E aí tive esses 2 anos de aprendizado com carros mais fortes. Foi um salto grande também sair do Stock Junior para um Top Race. E aí voltei em 2012 para o Brasileiro de Marcas, fiz 2011 para o Brasileiro de Marcas, fiz 2011, 2012. E aí Stock de 13 a 15. Agora, mas espera, Stock Car, você na primeira corrida que você fez, você chegou em 6º, não foi? Cheguei em 9º. Era para eu ter sido em 6º, né? Era para eu ter sido 5º. Eu deixei o carro morrer na saída de box no pit stop, né? Isso aqui tava doido. Era um pai babão. Esse aí, olha isso. E o começo meu no estoque foi muito bom, né? Nessa primeira corrida eu já classifiquei, se não me engano, em 20º, algo assim, era para ter chegado entre os 5, né? Errou a ginqueira, né? Era para ter classificado entre os 10 já. E aí na segunda, que foi Tarumã, que é uma pista difícil, a gente foi 14º, e na terceira em Brasília a gente foi 8º já, foi pro Q2 logo de cara, assim. E tinha um companheiro super rápido, que era o Kodair, então a gente começou com tudo. E aí nessa de Brasília... 5º na chuva em Cascavel, né? Cascavel, 5º na chuva. Então a gente começou muito bem esse ano. E aí, a partir do 2º ano, que foi para onde eu fui para a equipe da Skin, aí as coisas começaram a desandar bastante, né? Então, de um piloto super promissor, eu fui para um piloto que não sabia guiar e andava em último. E aí 2015 a gente tentou ainda, sem ter toda a verba, na equipe do Amadeu, na Bardal, né? Tivemos boas classificações, cheguei a andar entre os 10 também, mas na corrida não encaixou. E aí 2016 fiquei um ano parado, chefiando a equipe do Zé Maria Reis, lá de Goiânia, na Fórmula Truck. E aí 2017, com o início aí do projeto Copa Truck, a gente entrou com a equipe e aí eu fui obrigado a começar a guiar nos caminhões também. Já que você falou aí da equipe, né, da Bardal, hoje a equipe está com a Bárbara tocando, acho que é a primeira mulher chefe de equipe que a gente vê. Como que você vê essa evolução? Pegou pódio em 2º, em 3º nas últimas corridas? Eu fico muito feliz por eles, né? Na realidade, quando a gente viveu essa infelicidade do Amadeu falecer, né, muitas pessoas colocaram em xeque o futuro da equipe. E eu fui uma das pessoas, não sei se meu pai recorda, que falei até em casa, pode ser que se uma pessoa com mentalidade jovem, com cabeça boa pegar a equipe, pode ser que a equipe fique onde está ou até mesmo evolua, né? E ela provou que é uma pessoa super capacitada para isso, né? Então, acredito que, não conheço a parte técnica da equipe, mas tenho certeza que ela se cercou de pessoas boas tecnicamente, né? E a equipe está evoluindo e só tem a crescer, né? Tem um patrocinador forte, que eu acho que é através do Tuca, né? Então os 2 carros têm o apoio.
Então ela tem tudo para seguir essa carreira aí de maneira brilhante, sendo a primeira mulher, né? Que é um marco muito legal também. Isso é uma coisa que a gente pode falar também da própria categoria, da equipe de vocês, que teve uma... E quando o Fabinho vem com essa parte técnica, esse olhar diferente, dá um crescimento, né, Djalma? Na realidade, esse cara eu sempre falo que é um talento desperdiçado. Não é desperdiçado assim, porque tá aqui hoje e ele ama isso, né? Os caminhões. Mas para mim foi assim um pouco não, muita frustração a maneira que ele foi tratado na Stock Car. Entendeu? Para mim é uma categoria lá é uma panela, se você não fizer parte da panela, você está fora. E é assim com um filho de piloto que entrou, teve um monte de piloto bom lá que só se queimaram-se talentos lá, dentro da Stock Car, entendeu? Então é uma categoria que, se você for um piloto bom, se você for um profissional, você tem que entrar lá levando grana. Para levar grana, se você não tem, você tem que estar lá pendurado no saco de um cara milionário para levar esse cara para lá. E a equipe está esperando isso, não está esperando um talento lá. E a equipe é ir atrás, ser profissional e ir atrás do patrocínio. Tem equipes lá sim, mas a maioria não. 90% está esperando o piloto trazer a grana. Entendeu? E isso não caberia mais numa Stock Car, no nível que é a Stock Car, né? Uma equipe depender da grana do piloto levar lá. Tem que ver o talento, né? Você levantou até uma outra bola uma vez que... Agora, acho que foi o João Campos que me falou isso uma vez. Que o número de engenheiros que a Stock Car tem inteira não dá metade de uma equipe de Fórmula 1 em número de engenheiros. E eu acho que isso mostra um pouco essa... Mas às vezes você meio que para no tempo. É uma impressão que me deixa às vezes. E assim, você tem razão no que você falou. E assim, eu vejo assim, estoque... O problema nunca é o carro. É sempre o piloto. É sempre o piloto. É sempre o piloto, entendeu? Mas aí acho que o Gabriel, até para provar isso, o Gabriel, quando era só Vogel, ele nunca fez muita coisa, e quando a Vogel se junta com o Andréas, aí ele tem bastante caso, assim, né? O próprio Ricardinho Maurício, acho que mudou de equipe alguns anos atrás e teve resultados muito ruins e quer voltou dizer, o Ricardinho Maurício parou de guiar? Não existe. Talento, não é campeão à toa. Né? E aí mudou de equipe, voltou a equipe que ele estava lá e voltou a guiar de novo. Pois é. É tudo investimento, cara? Parte técnica pesa. É complicado. O argentino é a mesma coisa, pô. é. Né? Que é um baita talento, pilotaço. Matias Rossi. Aí. Então, numa equipe ele não sabia guiar. E agora guia pra caramba. Agora ganha corrida. Né? Então é complicado. Então, se você não tiver no lugar certo, falando a mesma língua da equipe, você está morto. Que foi o que aconteceu com ele, entendeu? E ele ainda deu azar de pegar um baita no mau caráter como chefe de equipe, como dono de equipe. Entendeu? Eu posso falar isso, que o cara o que fez com ele, o cara pode ser sério, ter sido sério nas coisas que ele faz, eu não estou falando disso. Estou falando do tratamento que ele deu para o meu filho. Específico. Entendeu? É um mau caráter. Né? E pode ser 200 mil caras falar bem daquele cara. Tem um que sempre vai falar mal. Sou eu. Porque o que eu vi aquele cara fazer, teve treinos que é separado por grupo, né? Esse cara é tão sério que ele não gosta que eu fale essas coisas. Ele não gosta. Teve treino que acabava o treino, começava o dele. O cara tá lá, o piloto dele, na época, era o Marcos Gomes, sempre estava lá para frente. O cara virava, era uma volta para virar primeiro, virava o terceiro tempo. Ele dava murro na mesa de raiva, sabe? A hora que começava o treino dele, ele virava de costa para a pista. Cadeira giratória, né? Aquelas da casinha do box. O cara virava de costa para a pista. Você entendeu? Você não dá um tratamento desse piloto. Eu falava, saia dessa merda dessa equipe, cara. Não, estou com o contrato lá, vou até o fim. E foi até o fim. A última corrida dele foi a melhor corrida
na equipe, que foi a despedida lá dele, lá que foi um P9 em Curitiba, que guiou tudo que sabia na vida, largou em 26º, chegou em P9 com uma fila de 15 carros atrás. Eu falei isso até pouco tempo entendeu? atrás do Márcio Campos, que a gente via Foi tudo queimado. que ele queimou, chegou na Queimou o estoque. cara. Aquele cara parou de guiar. Simplesmente parou de guiar. Você entendeu? Tá aqui, ó. Olha ali, ó. Assistindo ali. Gustavo Frigoto. Não é o caso dele, que lá ele pegou. É uma equipe séria que começou, estreante que nem ele, que esbarra na verba de patrocínio, mas são pessoas sérias. Né? Se tiver verba, são caras que conhecem e vai para frente, que rema para o mesmo lado. Mas as equipes já estabilizadas, não, cara. O Marquinhos Gomes teve um treino quando ele saiu do Vogel e foi para lá, não era para ele ir para lá. Eu fiz uma negociação com o Davi Mufato, que tinha o patrocínio lá nessa equipe, e aí, a hora que o Davi chegou lá, falou, ó, quem vai aí no meu lugar é o Fabinho Fogaça. 1 milhão bateu asas. Entendeu? 1 milhão voou. A hora que ele sentou lá, que o Davi falou isso aí. Nunca o carro dele andou. Marquinhos teve um treino coletivo em Curitiba. Ele andou, aquele carro do Marquinhos era 1º, 3º, 4º, 2º, e o dele 26º, 30º. Falei, pai, não dá para guiar. Eu vou bater o carro. Aí, eu nem estava lá nesse treino. No outro dia eu tive uma reunião, eu estava no avião. Aí ele, por postura dele, chegou a hora, ele falou, ó, eu vou acabar batendo o carro, põe o Marquinho aqui no meu lugar. O cara sentou no carro dele, deu 6 voltas, na última se matou para virar um 10º mais rápido. E desceu do carro e falou, esse carro é uma merda. Entendeu? Mas quando ele Aí, falava... É boa. pô, boa. cara, sabe? Você já vi que você não gosta muito de falar disso, mas conta pra gente essa diferença. O que tinha de diferente no carro que ele andava muito e você não? Conta o que era. Era, sei lá, um carro. Um acerto, Não, uma carro... peça ruim, o quê? Não, um carro assim, como lá é muito próximo, então você com 6, 7 décimos, você tá em quarto, grid, quinto, né? Ali, mas toma 7 décimos, você tá em 28º, 27º. Então é uma coisa muito sensível, assim, não tem uma coisa que você fala, puta, esse carro é um lixo de traseira ou é lixo de dianteira. O carro, para ter um defeito grave, assim, tem que estar tomando 2 segundos, 3 segundos, sei lá. Então era uma coisa muito sensível, assim, é quase que imperceptível, assim, eu pelo menos sinto isso. Quando eu estou num equipamento bom, é natural ele virar rápido. E às vezes o equipamento ruim, o carro até que está na mão, mas ele simplesmente não tem a velocidade. Ele não tem um problema crítico, mas ele também não é veloz, entendeu? Nisso, então, não seria a mesma coisa da máquina, não, por exemplo, às vezes um trabalho de um engenheiro tentando melhorar seu setup, se adequar mais a você, também seria isso? Ou... Cara, eu acho que nesse caso não foi, porque a gente tentava, assim, eu não sei o que rolava nos bastidores da equipe, assim, mas pelo que me passavam, a gente tentou determinar muitos acertos, diferentes acertos, e em nenhum momento, assim, a gente foi rápido. Na realidade, a gente fez um treino que eu lembro, assim, razoável, que foi uma vez no Velopark, eu fui 14º no treino, uma pista que anda muito bem no Velopark. E aí, no dia seguinte, na classificação, eu fui último tempo. Isso aí até eu, que não gosto muito, assim, de pensar coisa ruim, gerou uma certa suspeita, sabe? Certo. Porque na Stock, naquele ano, para você ser o último do grid, você tinha que se esforçar mesmo. Não era fácil. Porque não tinha era fácil. um piloto lá que não tinha Que como era você amador, andar para trás dele. Ele é amador, pô. Lógico. Né? Então não tinha como ser o último. E essa corrida foi interessante, porque o Davi veio andar com a gente na truque, na minha equipe. E eu vinha batendo muito nessa tecla, né? Aí, e coincidiu a corrida que a nossa era em Buenos Aires. E ele foi 14º, o Davi, eu nem sabia que ele tinha sido 14º. E nós estávamos na salinha de piloto ali, o Davi entrou. Falou, Bocudo, ô seu Bocudo, fala agora que o carro é minha merda. Olha lá, terminou o treino da Stock lá, o moleque está em 14º. Falei, 14º? Amanhã é o último.
Último, não tem como ser último. Amanhã é último. Você quer apostar? Foi último. Batata. Entendeu? Isso, velho. Foi último. Quer dizer, sabe? E ele aguentou tudo isso e aí, infelizmente, a postura dele um dia eu falei para ele isso aí, ele me respondeu e eu acho que ele está certo nisso. Ele falou, cara, você tem que andar mais perto dos caras, ser mais político, tá? Né? Senão você não vai ter as coisas. Ele falou, pai, se eu tiver que puxar saco de rico, eu paro. Entendeu? Eu não vou fazer isso. Sei bem como é que é. Entendeu? Eu falei, não, isso aí faz parte. Eu falei, não faz parte. Eu não vou fazer isso. E hoje eu vejo piloto que é milionário Fazendo isso. puxando o saco de um trilionário. O piloto guiou pra caramba. O cara não guia porra nenhuma, meu. Nessas Porsche aí, piloto amador. No outro dia tá o cara no Instagram lá. Grande corrida, chegamos em primeiro e segundo, graças a você, meu amigo, que guiou muito. Guiou porra nenhuma. O cara carregou você nas costas, porra. Isso é verdade. Que conversa é essa, cara? E falando mais de Copa, quando você tinha fechado a equipe, e aí vem o Fabinho e reabre a equipe, e eu soube que foi um grande desafio, porque não tinha peça, não tinha motor. Até acho que o Renato ajudou vocês, levou algumas peças. Muito. Isso é aquela união do começo que eu achei que foi o grande lance. Como é que vocês fizeram com isso, meu? Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa junto, já aproveitando essa pergunta dele também. Você, piloto, extremamente experiente já na época, de repente você continuou pilotando, mas teve que virar chefe de equipe. Além dessa dificuldade toda, como foi mudar essa chavinha para você? Tenta colocar essa história também. No começo, até que você tinha perguntado antes para ele, e aí virou esse papo de estoque sobre eu que mudei a equipe, eu acho que não, a gente sempre soube trabalhar, né? A equipe dele sempre com aporte financeiro foi vencedora, né? Então, o que sempre faltou para a gente foi esse investimento. Eu sabia disso aí, desde que eu comecei lá, eu sabia que a partir do momento que a gente conseguisse o investimento, os resultados iam começar a aparecer como estão começando, né? E sobre mudar a cabeça, na realidade foi mais por necessidade, assim, eu não tinha opção de achar bom ou ruim, eu só tinha que mudar. Para chefe de equipe é de boa, o duro é você mudar a cabeça para carregar a carreta, para virar à noite eu e um mecânico trocando motor, apertando roda, trocando pastilha, mexendo com disco, coisa pesada, diferencial. Aí sim é difícil você mudar a cabeça, né? Porque aí você tem que ter uma humildade, né? E você sair de um salto, ser um piloto Stock Car para ser um mecânico, você tem que ter essa humildade. E comigo, mas para mim isso sempre foi muito leve, assim, as pessoas tratavam isso como uma vergonha, mas para mim não era, porque eu reconheço pra caramba o trampo de qualquer um, entendeu? Eu acho que o que a gente recebe no fim do mês não necessariamente tá relacionado com você ser mais ou menos que outra pessoa. Então, eu sempre fui assim, então para mim isso não foi tão difícil. Foi difícil porque era pouca gente trabalhando na equipe, era eu e mais um, então era pegado mesmo. Mas pelo fato de ser piloto, chefe de equipe, mecânico, acertar a eletrônica, isso para mim sempre foi de boa. Lógico que rola os estresse, porque você é humano, né? Você cansa, Claro. Né? Tem hora que é foda mesmo, Mas se precisar passar de novo aí, eu vou passar aí quantas vezes for preciso. E acho que foi necessário para que a gente ter evoluído, né? Isso foi uma parte que foi necessário, não pegar as coisas prontas. De repente, se eu pegasse tudo pronto aí na época que era bom. Que era tudo bom, de repente tinha feito um monte de merda aí e a equipe tinha falido. Então, mas a gente teve pilotos bons que foram para a equipe do seu pai, com dinheiro, tudo, e o teu pai andava e o cara não conseguia andar. mas então não era piloto bom, né? Porque Em outras categorias eles eram bons, né? em outras pode ser, mas no caminhão não. Tanto que o caminhão é um detalhe que você falou disso aí, o caminhão que todo mundo fala que o caminhão que era top, que era o caminhão dele, né? Que era o caminhão bom da equipe, tá parado lá na oficina. Pode até ir ver lá, que tá lá mesmo, o Ford.
E o caminhão que era uma porcaria, que todos os pilotos sentavam e falavam que era ruim, é o caminhão que eu escolhi para andar. Então, não tinha nada disso. Os caras que não dava conta mesmo. Não sabia acertar, não sabia passar. Passar a mensagem para o Aproveitou, engenheiro. na realidade, a gente foi muito humilhado, né, cara? Então, sabe? Então, mas eu acho legal, assim, que a nossa luta serviu para muita gente, né? E muita gente torceu por nós, né? Hoje nós temos patrocínio, lá tem 2 patrocínios, inclusive um que entrou novo agora, que os caras fizeram pesquisas da equipe, que era uma equipe que as pessoas gostavam. E a equipe era nossa, que eram pessoas que se identificavam com nossa batalha, né? Então, foi assim, e está sendo suado, porque muitas vezes quando você começa um negócio, para você ter uma marca forte, você pegar nessa marca, e essa marca até pela grandeza chamar outras, e essa foi a nossa ideia, você faz um negócio que financeiramente ele é pequeno, e para você deixar bom, não é fácil, entendeu? Então hoje as pessoas acham que a gente está bem pra caramba de grana, mas não, hoje a gente está conseguindo pagar os boletos, cara. Né? E investindo em equipamento. E investindo em equipamento. Estão botando tudo lá, que sabe que é isso, que é o nosso ganha-pão. Né? Então eu hoje, eu não tenho mais pretensão de ter um carro bacana, sabe? Vou fazer uma viagem, nunca gostei. Meu negócio sempre foi automobilismo. Teu negócio é dar trabalho para a Polícia Federal Rodoviária. Então meu negócio sempre foi automobilismo. Não tem nada que substitua o automobilismo para mim, que me dê prazer, sabe? Não é um carro, não é uma viagem para a Europa, não é uma casa na praia, não é uma mansão, não é uma fazenda, não é nada. O que é o meu viver é o carro de corrida. É a gasolina, o motor ligado, é ver o cara acelerando, entendeu? Isso para mim é o que me move. Então, para isso, cara, não interessa agora se eu tô me bem de grana ou não tô legal de grana, entendeu? Lógico. Quem é Fernando Joia, que é alguém que só escreve sobre você na internet? Me conta sobre essa pessoa. Não, na realidade, o Joia é o motorista que vai motorista pra gente hoje, né? E esse cara é fã. Fã, né? Ele é fã porque a gente foi se conhecer já em 2011, já nas redes sociais, Facebook, tudo. Esse cara é tão fã que ele tem uma carenagem minha de 1991 da Copa das Nações de Fórmula Opel em 1991. Nossa. Quer dizer, então o cara que me acompanhava desde lá, né? E era caminhoneiro, é caminhoneiro, né? Agora tá parado. Agora ele No se meteu... Superturismo você andou também na Copa das Nações, não andou? Andei de Superturismo, sim. E agora que ele conheceu o automobilismo, já não quer mais saber da estrada, entendeu? Para ele já vinha aqui só guiar o Billy. A paixão dele é o caminhão que puxa a nossa carreira. É isso aí. O Billy, é um cara gente boa. E agora, com todas essas mudanças profissionais e tudo, na tua época, dificilmente você tinha que fazer um grande trabalho para Quartzolite, ir nos eventos, um ou outro. E eu falo com esse daqui, eu ligo, tô no evento, vou pro evento. E você nunca foi esse cara. Não, pergunta aí. Ele tá indo, sim. Tô indo, cara. Ainda? É um trabalho além da pista, né? Eu sempre falo que o resultado final da corrida tem que ser um plus no patrocínio. A gente tem que entregar tudo antes de receber a bandeira para lá, antes de receber a bandeira verde, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Pode ser que na primeira curva bata, quebra, pode ser que ganhe a corrida. Então, a gente não tem essa garantia, né? Então, a gente faz muita ação de relacionamento com nossos patrocinadores, né? E pra gente é muito legal. Você tá com essas marcas representando uma Quartzolite, Brasilite, já indo pro quarto ano, né? Ano que vem se continuar o quinto ano. Fox Lux indo pro terceiro ano. Security, essas marcas... A Quartzolite é uma marca conhecida mundialmente. Croucher, né? Que tá com a gente desde 1997. Então a gente fica orgulhoso, porque a gente Croucher não tem a fábrica. do Gimbra, né? A gente não tem a fábrica, né? Mas a gente tem as maiores marcas. Tirando essas marcas que fazem a produção do caminhão, as melhores marcas estão no nosso caminhão, né? Então significa que a gente faz alguma coisa aí bem feita, né? Eles fazem literalmente a diferença, porque a gente vê... gente, vocês não entendem. Ele aqui,
Você vira e meia vai falar com ele, agora não dá que eu tenho que tomar conta dos caminhões. Ele que vai lá, fala com os mecânicos. Prepara o motor, né? Essa ele veio me contar. Essa eu não sabia do motor, eu não sabia. Eu Prepara sabia, o por motor. exemplo, você fazia toda a parte de Parte eletrônica e prepara o motor. Não, de telemetria. Por uns anos você fez. Eu fiz. Sim. E o motor hoje a gente faz lá, assim, é um esquema bem caseiro, assim, mas funciona, né? A gente não teve grandes problemas desde que a gente mudou para esse motor Mercedes com quebras, né? Teve uma quebra em Cascavel ano passado e uma quebra de camisa que foi por causa de temperatura esse ano num treino. Mas as corridas a gente não teve problema com o motor. Deixa eu aproveitar, já falando nisso aí da preparação. Ano passado eu vi uma coisa de vocês que me deixou muito assim, intrigado, que era o caminhão protótipo. Como é que foi essa experiência? Dado que vocês tinham, diferente dos outros, vocês tinham um motor diferente do que a carenagem que era feita para tal. Como que foi essa experiência? Foi uma imposição do regulamento, na realidade, né? Então, a equipe que não tinha apoio de fábrica, porque a Ford saiu. Então, quando a Ford saiu do Brasil, a gente já não tinha esse apoio de fábrica, já tinha 5 anos. O último ano que a Ford teve junto foi 2013, né? E aí, quando sai uma fábrica, cara, esquece, você derruba. Aí, ainda em 2013, eu fiz um ano legal, porque ainda tinha um grande equipamento, tinha um bom equipamento. O Raijan Mascarelli entrou na equipe com um bom aporte de grana. Certo. A gente conseguiu seguir. Mas depois que foi os motores cada vez mais velhos, cada vez mais velhos, quando estava com a fábrica, era 4 motores por ano, 0. E mais 200 pau de peça naquela época. Então você tinha um suporte legal. Se não tiver com a peça 0, cara, esquece. Você está morto, entendeu? Então aqui você vê os caminhões de fábrica, não ganha dos caras, meu. Você pode ir lá estar com um bico injetor novo, um jogo de 0 de bico injetor, numa corrida que você vai a temporada inteira com ele. Os caras trocam toda a corrida. Não tem como acompanhar. Você entendeu? É difícil. É diferente de uma estocada, uma equipe grande, que às vezes uma pequena vai lá e dá uma beliscada ali, né? Nem que na outra corrida ele está lá no lugar dele de novo, que é 20º. Mas na truck você consegue. Na truck você não vê isso daí. Então você não vê um caminhão hoje de fábrica. Então, e com o trabalho nosso, trabalho dele, principalmente, o que ele vem guiando, tá lá o caminhão toda hora ali, né? Incomodando, mas vai andar na frente dos caras, não vai. E você já contou quantas vezes se aposentou? Eu acho que foi 4. Só dos últimos 5 anos. Tá certo. E deixa eu levantar aqui uma leve, que vocês dois correram juntos na World Stock Race e foi um final assim de arrepiar, vocês passando lado a lado na bandeirada. Na realidade foi histórico, né? Foi histórico. Porque não tem outro fato desse no Brasil. Isso ainda vai mais achar pai e poucos filho, no mundo, né? Como é que foi aí brigar com ele na pista? O duro foi aguentar o bico dele, né? Ele tirou o pé no final. Ele pegou o retardatário que acabou com a vida dele. Entendeu? Ele estava 3 segundos na frente. E eu vim. Tirava 1 décimo por volta. Na outra volta ele abria 2 décimos. Tirava 2 décimos. E ele ficou ali. 2 segundos e pouco. Desde o começo da corrida. Aí ele começou a frear para dentro. Sempre falei, daqui a pouco vai morrer. Aí ele pegou o retardatário. Eu vou contar minha conversa, depois ele conta dele, minha visão. Tá bom. Aí ele pegou o retardatário na antepenúltima volta. Aqui eu, cheguei, né? Aí ele, para ir para a última volta, para abrir a penúltima volta, ele tirou o pé na reta e deixou passar. Entendeu? E veio a penúltima volta esfriando o carro para decidir na última volta. Entendeu? Falei, filhinho, agora você vai suar. E meu carro subia melhor que o dele. Naquela altura da corrida, entendeu? Aí eu passei ele ele me passou no lago, veio a miolo aqui se pegando, aí me bateu na malandragem no mergulho, aí deu passão nele na freada na junção e ele já saiu aqui.
Aí subimos lado a lado. Aí quarta e o Opala, o câmbio, tem um buraco grande. Olha para dançando, galera. Tem um buraco grande de quarta para quinta. E tá aqui, ó. Eu tô aqui, com o escape do cara na minha cara. A hora que pôs a quinta, falei, perdeu a corrida. Aí cai numa faixa de giro que é difícil levantar. Eu pus a quinta quase 100 metros para frente. Ganhei a corrida. E o bicão dele, e o bicão. Agora conta a tua versão. Eu tô doido pra ouvir a versão dele. Não foi nada disso. Tava ganhando tranquilo, só administrando ali os segundos, tranquilíssimo. Aí acho que eu peguei o cara aqui, um cara mais lento aí, acho que foi no S de baixo aqui mesmo. Aí eu senti que o carro ficou meio estranho, né? Acho que deve ter desalinhado, alguma coisa assim, e ele atrás... Mas você chegou a tocar nele? No Tocou, retardatário? Bateu no retardatário. Ah, tá. Aí eu falei... Tem experiência, né? Tem experiência. Piloto jovem. Não, eu fiquei naquela lá, falei, Ele não puta, tem será experiência com esses carros, vou falar aí. esses carros meio antigos. Meio Aí velho. a hora que bateu, eu falei, puta, será que já não quebrou alguma coisa na suspensão, freio? Já fiquei meio receoso, né, do carro. Daí eu falei, vou deixar ele passar, se der pra acompanhar eu vou, se não der eu vou tirando o pé e fico em segundo, que o terceiro tava 35 uma vida segundos atrás. cara, Aí vi que dava pra acompanhar de boa, passei ele na última volta, e aí ele na subida é motor contra motor, não tem essa daí é parte do folclore da marcha. Aí o motor dele ganhou do meu, foi isso aí que aconteceu. E o bicão não pode. Porque ele é altão, né, meu? Então ele tava em primeiro, ele em segundo e ele virava assim o bicão. Mas ainda bem que ele foi pro lado certo. Imagina se com esse tamanho vai pro Fórmula. Não dá. É que eu não gosto de perder, hein, puta, eu não... Ninguém gosta, velho. Ninguém eu gosta. sou muito competitivo. Djalma, desenterra uma história engraçada de alguma coisa que você fez na Fórmula Ford, na Fórmula 3, que você possa contar aqui, sem a gente ser desmonetizado, por favor. Meia hora agora você vai, que vai ter vários 40. Vamos lá. Não se reprima, já diria a música. Até que não tem muito, cara. Eu já esqueci de toda a história, já, cara. Tá bom. É que não pode, tem que juntar ele e meu pai na mesma mesa. Aí você vai ver o que sai de história. 5 horas de podcast, eu vou amar. Paulão, teu pai, Alencar Júnior. Conta da placa lá do Stock Junior, legal aquela. Ah, tem o Stock daí a Júnior história dos dois. né? Aí ele Stock Júnior. Chegou lá No Rio, né? no Rio de Janeiro. Aí, quem que ia andar de Fórmula? Putz, não lembro. Um cara rápido de Cara Fórmula rápido de lá e Fórmula andar lá. no turismo, no Stock Junior. E foi na Stock Júnior. Falou, ó, Não foi essa. Você tá contando outra corrida, tá? Da placa eu tô falando. Ah, da placa? Da classificação. Da chuva? Da chuva, Da chuva, Tinha 15 carros. 15 carros. 14, 15 14 carros, a gente né? sabia que acho que 9, juntando os caras bons e os meia boca, tinham 9. Tinha 9. Aí E o resto não dava pra você O andar resto atrás. era cego, não sabia andar. Entendeu? Deus meu. E ele era nono tempo, né? Nono tempo. É o puto, né, cara? Puto. Porque era o último dos caras. Pô. Aí era a última volta. Era a última volta. Peguei uma placa de Stock Car lá, fui lá pegar, que eu fazia preliminar de Stock Car, né? Falei, presta a placa aí. Pus na placa P14. Pus na placa P14. Aí ele falou, pô, a hora que ele viu a placa P14, P14, P13, né? P13. Aí ele doidou. Aí ele falou, pô, meu pai vai me matar. E eu dando a placa. E o murinho ali era baixo, né? Então puta, ele tava com uma cara no muro ali. Eu falei, meu Deus do céu. Vou escutar, né? Até os caras que nunca guiaram nada estão na minha frente. Fechou a volta, segundo. Nossa senhora. Não, só você. E outra vez foi no kart. Ele tinha sido campeão daqueles de marcha, RD, e tinha outra categoria que era a Fórmula 250. Lembra os kartinhos carenados? Santo Antônio. E corria o japonês Paulo Yamamoto. Lembra de Paulo Yamamoto? Yamamoto, que era da mercearia, né? Não sei no que ele tinha. Nem lembro. Não, aquele era de
de roupa era o Joãozinho, da Cirandinha. O Paulo Yamamoto. E aí, o japonês. E ele falou, é disputa do título, preciso ganhar a corrida e preciso pôr um cara em segundo. O Fabinho vai lá? Falei, se o equipamento for bom, ele vai. Né? Pô, chegou lá, cara. Fabinho, pô, aqueles... Pô, moleque, ele tinha o quê? 15, 14 anos, 15 anos. E aí chega lá, tomando pau dos velhos. Tomando pau dos velhos. Aí eu falei, manda ele parar. Quando ele parou, falei, dá para você fazer essa curva 1 aí acelerando 30 centímetros mais para dentro? Você sabe quanto é 30 centímetros? Negócio de tamanho assim. Dá para você pôr essa merda desse kart aqui 30 centímetros para dentro? Nossa. Ele falou, senta você aqui no meu lugar. Mas eu fiz isso também. Dei-lhe um tapa na cabeça assim, cara. Falei, você nunca vai ver sentar nessa merda se não for lá e fazer o primeiro tempo agora. Saiu, primeiro tempo. Eu falo isso porque eu treinando de kart. Aí ele ganhou a corrida com pelas costas, o japonês nem viu. Aqui em Interlagos, eu paro e vejo meu pai entrando no cartódromo, eu dentro da pista. Você via, entrei no box, parei do lado dele e falei, aproveita que você está aqui, pega uma coca, um pastel para mim que eu vou dar mais umas 5 voltas e eu quero comer. Ele desce daí agora que você não vai treinar, vai lá comer teu pastel. Era assim, não tinha jeito. Ai, caramba, tem muita história, né? E você, Fabinho, andando lá na Argentina, que aqueles gringos são meio retardados. Você deve ter história com esses caras por lá. Ah, cara, não tem muito assim, porque... São muito profissional, né? É, e meio que... Do jeitão que eu sou no fim de semana aí, que não fico muito de resenha, eu acabo que eu não tenho muito essas resenhas assim, de papo de boxe, paddock, não sei o quê. Como eu fico muito focado no negócio ali, e sempre, mesmo quando eu não tinha equipe, era assim. Quando eu era só piloto, eu ficava só enfiado dentro do boxe ali. Então não tem muita coisa assim, sabe? As histórias minhas só... É a história lá de Sorocaba, só que aí é da vida pessoal. E aí, quando nós vamos ter um autódromo em Sorocaba? Ah, cara, difícil, hein? Porque não você depender de mim nunca, porque eu acho que não é. Eu acho que as pessoas confundem muito, entendeu? O automobilismo, e aí você esquece de tudo que uma cidade necessita, né? Para atender, né, as pessoas, né? Principalmente as pessoas mais carentes, né? Então a cidade tem tanta coisa para evoluir antes de pensar num autódromo. Então eu sempre acho que os autódromos eles têm que ser iniciativa privada, iniciativa particular, né? Eu só tenho algumas diferenças em alguns tipos de eventos, como a própria Stock, a própria Truck, que atrai pessoas de fora da cidade. Então você gira... como é Guaporé, né? Uma cidade de 23 mil habitantes hoje, né? Mas antigamente tinha lá 10, 15 mil habitantes. E até hoje bota 40, 50 mil. O Dead gosta sempre de lembrar o exemplo de World América. É o kart lake que tem 5 mil pessoas, tem Fórmula 1, tem Endurance, lá vai para 50. Isso aí, a gente fala, a gente tem 2, 3 categorias que levam gente. Como é que você vai manter esse autódromo? Isso aí. É diferente. Mas em São Paulo você tem a Fórmula 1. Você aí. Investe 30 milhões e a prefeitura resgata 400 para investir nas outras contas. Exatamente. Então a politicagem tem que estar muito envolvida e para ter o autódromo com a cidade de São Paulo, né? E fora disso daí é iniciativa privada, não tem outra maneira. É isso aí. E você, Fabinho, tá vendo vários autódromos chegando, e tem aí Tietê aparecendo, lá no Mato Grosso estão construindo um para ter corridas noturnas, todo iluminado, tem alguns projetos acontecendo. Como é que você está vendo esse desenvolvimento? Ah, cara, eu torço para que cada vez mais as pessoas tenham interesse no automobilismo, né, em fazer coisas novas, coisas diferentes, cabeças novas também envolvidas no meio, né? E eu não tenho assim eu não acompanho muito essa parte de onde vai sair, onde não vai. Eu sou um cara assim que eu sou muito pé atrás, sabe? Então, eu também. Então, eu fico eufórico, mas será que vai? No projeto assim,
Pô, se eu quiser fazer um projeto aí, eu não sei, mas se um cara que sabe do programa quiser fazer um projeto de um autódromo e desenhar no 3D aí, e amanhã eu falar que eu vou lançar o projeto, eu lanço também sem ter nada. Você lembra uma equipe de Fórmula 1 que lançou a equipe sem ter nada? Só tinha o site. Aqui é da Petito Lopes. lá. Era O US S- Grand Prix. o- US Grand essa Prix. daí, a equipe então- americana. Isso. Não, ele fez até a frente. E Então- que chegou a tentar aquele negócio de entrar em 2010, as 3 equipes chegaram a é. tentar também, Chegou, tinha pagado uma grana pro Jimmy Johnson, lembro na época. Ia E o, levar e o Jimmy. Petito ia ser o piloto, né? Que era o argentino, né? Petito Lopes. Então, pra você fazer o projeto ali no computador é fácil. Basta ter o computador e a pessoa que saiba mexer no programa. Agora, o negócio sair do papel é difícil. Aí eu espero pra ver, né? Vamos ver. Torço muito pra que sim, né? E aí, Petito é melhor que Cocho? Cocho Lopes? É, papai, né? Também, porque olha... O Petito acelera, hein, cara? Nossa, anda bem na Fórmula E, andou bem no Endurance. Anda muito. Aí ele tava lá. Quando eu fui pra lá, ele corria Tava lá, também. corria lá É. também. Os caras aceleram lá e tem muita mão, né? Os caras correm em 3 categorias. Então, às vezes, você julga um piloto numa categoria ou numa equipe que ele tá, que chega no final de semana, o cara passa um pneu, enquanto o outro do lado passa 6. Você entendeu? Então, é um amadurecimento do piloto, a sua habilidade. Conta muito o lugar que ele tá, o material que ele tá, né? Lógico. Mesmo os que têm o dom, né? Então, se você tem um dom e eu também tenho, e você tem um melhor equipamento, as coisas vão ser mais fáceis para você, né? Sim. E lá tinha muito isso na Argentina também. Esses caras aceleram. E sobre o autódromo, esse de Mato Grosso, cara, é um espetáculo. É um espetáculo. Eu estive lá e, cara, o cara lá, é o agro, né? O cara botou 60 milhões do Porque governo. o agro é pop, né? Cedeu 300 hectares para o governo e Uau. deu mais 60 milhões para o governo fazer. E é um negócio assim que a hora que vocês verem, eles vão ficar loucos. Não é que foi lançada a pedra. Quando eu fui lá para comentar a Corrida na Terra, foi em novembro do ano passado, final de novembro, eu fiquei e falei, o que é isso? Que mundo é esse, cara? Vai para aqueles cara. Não é que tá aqui a planta da pista. A pista já estava feita, desenhada, com pedregulho, iam jogar asfalto. Saiu o governador lá, com mais os caras da terra lá, do agro. Tinha 12 carros pretos, assim, aqueles carros com... Falei, pô, tô na Arábia, cara. Não é possível, cara. Mas é igual os caras fizeram uma pista de arrancada no meio do Amazonas. E para chegar na pista, para atravessar os carros, tem que ir de barca. Puta merda. Olha o trampo. pra Deus chegar. do céu. Não, a Transamazônica já é um exemplo de uma coisa que é um problema, né? Isso Hoje ainda nem bota- tanto. Vamos botar aí de lá, porque a Transamazônica hoje ela tá com 90% asfaltada. É que tinha muito problema dela quebrar, Não tinha né? asfalto, lembra? Até 4 anos atrás não tinha asfalto, Depois gente. entrou Bolsonaro aí, pô, aí... Gente, pra gente ir caminhando pro final aqui, que já tá escuro, que vocês têm que descansar. Começamos com os elétricos, agora pegando fogo. O que vocês acham dos carros elétricos? Porque tem muito piloto que não gosta e fala mesmo assim. E as chances do caminhão virar um carrinho de bate-bate em breve. Como é que fala um pouco aí? Ah, eu acho difícil o caminhão assim virar elétrico. Acho que nos próximos 5 anos é certeza, assim. Eu acho que não tem chance nenhuma, né? Não dá para saber, né? Vamos esperar ver como vão se comportar os caminhões elétricos na rua, né? Acho que são poucos que existem hoje ainda, né? Vamos ver, vamos esperar os caminhões elétricos dominarem aí ó, as estradas, que eu acho que vai demorar um bom tempo, né? Até porque hoje a gente vê... Pelo menos no Brasil, mais uns 20, 30 anos, vai. eu acho. E porque você vê, os caminhões eram mecânicos, foram para eletrônicos, né? Quantos caminhões mecânicos você vê rodando até hoje aí? Fazem quantos anos que eles são eletrônicos, né? Que acho que... Mas os caras redondos, Mais de 25 anos tem caminhão eletrônico. E até hoje tem muito mecânico na rua aí, muito caminhão mecânico. Então, O caminhão eletrônico Esperar pra ele ver. demorou muito mais a virar eletrônico do que o carro, né?
Mas Cara, o que você acha das categorias hoje, elétrico? Eu não posso falar porque eu não assisto. Então eu não sei, assisto eu não sei também. dar a minha opinião, se eu gosto ou se eu não não, gosto. eu não assisto e eu nego falar pra mim que é o campeão do elétrico. Campeão do quê? Eu não uso nem barbeador elétrico. Eu não posso Entendeu? falar, eu Não, suspeito não. porque eu gosto do bom, mas o Massinha veio falar que no meio da reta tem uma alavanca que você tem que ficar bombando pra gerar energia. Eu falei, aí você tem que prestar atenção na bombada, na curva, no cara gritando. Não, eu fico imaginando um cara que aquele cara acelerou numa Ferrari vencedora. Agora o cara cai num carro elétrico daquele, o cara deve parar e falar, meu Deus, O que eu fiz na minha vida? onde eu vim parar? Eu vou parar com essa merda. E Aí foi para- ele resolveu vir na Stock Car. Desiste, é isso mesmo. Então porque Se ele parar, não o gosta, cara não porque vai parar, ele é né? viciado em corrida. Se ele, eu ele não falar gosta- que não assisto é normal, que eu só assisto Fórmula 1 e Stock Car só. E quando O resto eu dá. não assisto nada, é quando dá, quando eu tô em casa. Mas ele assiste tudo. Ele E eu assiste não até- assisto nada. Ele não de carro assiste elétrico, esquece. Não vai, cara. Não vai, né? Não vai. E o caminhão eu acho que não vai ter nunca, cara. Porque é o que o Fábio falou. Você vê um caminhão eletrônico. Tá, e o próprio Tá, da 25 Tesla, né? anos Faz aí. 3 anos que ele lançou e não conseguiu entregar o primeiro ainda. Tem aquele negócio, é mais potência disponível, necessária, mais energia necessária para soltar, uma bateria mais pesada, aí é coisa que precisa Tem ser que pensada. mudar, é o que eu brinco, sabe? Tem que mudar a tecnologia, ela tem que Isso evoluir aí. para ter. Os próprios carros de rua, o que a gente tem hoje faz 170, 200 quilômetros. Lá fora também você tem alguns 400 quilômetros. Mas em poucos anos eu até estava falando, vai ter carro fazendo 800 km no elétrico. Aí vai virar. Isso Enquanto que não você fizer falou, isso- é até pra explicar uma coisinha. Eu estava vendo uma coisa do dia que me deixou alarmado. A bateria de um Audi Q5 e-tron, ela tem 90 kWh de energia disponível. O que isso quer dizer? É metade do consumo da minha casa. Em cavalos. Não, isso é energia. Eu tô falando energia disponível. Pra é mim, metade- vocês estão é falando metade- grego. Não. Grego. É o consumo da minha casa, Cara. é o dobro disso por mês. Então, só pra dar uma ideia. Em 1990, 80, a gente ouvia, cara. Você não era nascido ainda. Eu era. Opa! Opa! A gente ouvia que, Eu já conhecia você, que em não. 2000 Os carros iam carros voar. É, né? Foi igual os Jets, eu assisti os Jets, falei, puta, vai dar batida pra caralho esses carros, né? Vai. É, morrer gente pra caramba aí, até a mesma Ele coisa. fala que eu não era nascido, mas eu já conhecia ele no começo dos anos 90, tá? Eu sabia quem era. Nos anos 80. E o caminhão tem muito cara. O caminhão, diferente do carro, você não tem pra você ir daqui a ali. Você tem por causa de trabalho, né? No caminhão, muitos caminhoneiros são particulares. E por isso que tem tanto de bomba injetora. Porque o cara não ganha o dinheiro para comprar um caminhão. Quanto tá um caminhão moderno hoje? Deve estar o quê? 900 mil? É, 800 700, pau, sei lá. Você é um preço de uma Cara, Compra de Ferrari, apartamento. O cara não vai ter essa grana, entendeu? O cara trabalha ali para ter o ganha-pão, para sustentar a família com dificuldade. E aí o elétrico, eu acredito que, por ser moderno, tudo vai ser esse valor também, né? Para mais, né? Pra Então, mais. só as grandes transportadoras vão ter condições de De arcar, né? fazendo isso aí. E aí não tem como você obrigar a comprar, como o governo obrigar a comprar por questão de emissões de poluente, o caramba, porque os caras não existe o dinheiro para comprar. Então, eu acho que por muitos anos aí o caminhão vai continuar dessa maneira aí. E o caminhão evoluiu muito, na realidade. É absurdo. Isso eu que eu ia vi. falar. Impressionante. Isso que eu ia falar. Não, Consumo, hoje você, eu brinco que eu lembro dos Emissões. caminhões dos anos 90, que você tinha mais reduzida, mais não sei o quê. E hoje conseguiram fazer isso eletronicamente. Então, mas uma coisa, cara, interessante, engenheiro de caminhão, quando eu falo isso, fica um louco. Que a evolução do caminhão foi tanta, mas o consumo, Também. eles nunca conseguiram diminuir. Você pega um caminhão de bomba injetora que puxa há 30 anos atrás, 40 toneladas, gasta 2 por litro. Faz 2 por litro. Um caminhão eletrônico hoje, puxando as mesmas 40 toneladas, faz 2,2, 2,3. Eu ia falar 2,5. Quer dizer, você não vai ter um caminhão diesel que vai falar, não, esse motor faz 3,5. Tá vendo? Não mataram o diesel afogado lá no barco nos Estados Unidos? Se tivesse ele terminado de evoluir, podia.
Isso é uma questão de melhoria de rendimento global, mas aí vai, nossa, aí é uma Então, conversa cara, muito longa. você não vê assim, fala, não, evoluiu pra caramba. Evoluiu demais. Mas na hora, no que faz a diferença no bolso mesmo. Não tem jeito. Pouca coisa. Mas tem as diferenças, né? Quando você ia dizer que um caminhão automático ia ser mais econômico que um mecânico. Jamais, né? Ia mais econômico. É verdade. Automático. E legal também, foi uma coisa que me chamava a atenção, que os carros não tinham e os caminhões passavam a ter, que era os auxílios eletrônicos, né? Que pro carro, na época que ficou popular isso no caminhão, no carro era carro, na época, acima de 100 mil reais. Isso aí. E isso eu achava legal, né? É isso aí. Quer fazer mais alguma pergunta pra gente se encaminhar aqui? Olha, na verdade, eles já se anteciparam em perguntas minhas, então acabou me quebrando. Por que seu apelido é Tubarão? Não é, você inventou. Gente, eu só tenho a agradecer. Antes de vocês irem das redes sociais, agradeço o patrocinador, que sem ele vocês não estavam na pista. Sim. E todo mundo que ajuda vocês, por favor. Cara, dá uma lista aí que eu vou... Lê aí. Mas a gente sempre tratou isso muito sério, cara. A gente... o tratamento, desde o cara que faz uma troca com a gente ali para nos ajudar e nem precisa disso, né? Ele está lá porque é um amigo que está ajudando, que viu sua dificuldade. Tem muita gente assim. O Maurício Chiru, o cara não precisa disso. Está lá a marca dele lá, nos ajuda. O mesmo Krauscher, que já é uma empresa grande, a Chicalé Tintas, a Real Radiadores. Os caras são trocas que... o Ditinho Peças de Sorocaba, são caras que gostam de você como amigo, tem carinho por você e vai lá, ajuda. Não faz diferença nenhuma para ele se você ganhou corrida. Eu soube aqui que teve mecânico lá que foi até de graça para trabalhar para vocês em corridas aí. Teve muito disso já no passado aí. E caras vão e falam bem, falam, fui porque eu quero e quero voltar de novo. Isso aí. Então o tratamento que a gente dá para esses caras, o carinho para esses caras, é o mesmo tratamento que a gente dá para uma multinacional, né? Então, eu acho que essas coisas fazem a diferença. Mescla também na equipe o meu jeito de ser com o jeito dele, né? Mas a equipe, as coisas vão mudando. Então, hoje eu tenho uma dificuldade com o patrocínio. Então, hoje os caras têm uma visão diferente. O patrocínio está lá porque o Fogaça fala merda pra caramba, os caras ficam seguindo, gostam, não sei o quê. Mas não. Porque esse cara que conversava com a minha geração, esse cara tá na casa dele aposentado, cara. Entendeu? A geração dele que fala a mesma língua é dele, não é a minha mais, né? Então os patrocínios hoje me procura ele. Lógico. Entendeu? Então então tem essa mescla aí, a gente vai levando, mas eu não quero ficar muito. Você vai ver outra aposentadoria aí. Não, Já. E vou continuar duvidando. Eu falo isso do Puxandão. Eu aposentei. O Xandão só não tá correndo porque ele tava em tratamento. Porque agora já volta a andar de novo. Djalma, eu falei isso pro Luiz Lopes, vou falar isso pra você. Uns anos atrás, não sou piloto, tive a oportunidade de andar com um Audi de 600 cavalos. Eu saí daquele carro e eu entendi por que vocês não conseguem largar. É viciante isso. É viciante, cara. Você vai aposentar e vai voltar de novo. Só não vai andar do lado. Não, isso aí não. Não me atrevo, só no vácuo. Coisa horrível, gente. Fabinho, você também dê suas redes, os patrocínios. Meu Instagram, Fabinho Fogaca 27, Facebook Fábio Fogaça. Os patrocínios como ele falou, né? A gente Famastil, empresários que têm a visão. O Juliano é um deles, né? Que é o da Uni, proprietário da Uni, também é envolvido com o Clube São Bento de Sorocaba. Tem a Bex, tem a Chicalé, tem a Uni. Ditinho. E o Ditinho. Então essas pessoas têm a cabeça aberta aí, que é muito difícil em Sorocaba, né? Os empresários são bem mente fechada mesmo, e esses aí
apoiaram a gente fica muito Mente feliz. fechada para isso, né? Para isso, Pra sim, isso, é ó. lógico. Motivo de orgulho. Que são caras que são... Quantos caras lá que fazem puta sucesso, mas para investir não é mente fechada, né? Só acha que tem que investir em alguma outra coisa aí, a gente respeita, né? Lógico. É. Gente, obrigado, Djalma. Obrigado, mesmo. Fábio. Isso aí. Vocês são Vai amigos. pagar a janta para nós Vou agora? pagar. Patrocínio Agora eu tenho que ir da atrás. Ice ainda. Speed Eu tenho que Brasil. pescar o outro que estava aqui esperando. O riso. Não aguentou. Gente, obrigado. Boa sorte no campeonato. E a hora que aposentar, vamos fazer o churrasco. Depois vamos lembrar a história. Toda a vida para ser um campeão. O bom é se realizar. No sentido da vida buscar. Santos tá lindo no dia sol. E eu aqui no meu trampo, passando mal, esperando hora passar para enfim me libertar dessa rotina que me estraga e que me deixa mal. Estou surtando, ainda me dizem que eu não sou normal. Desencanar é o melhor para fazer. Eu chamo meus brothers para o dia do rolê. Pecado que vai ser louco e demorou, pagou pra ver. Chama logo a molecada que eu já tô chegando aí. Essa noite vai ser louco e demorou, pagou pra ver. Hoje não me enche o saco, é meu dia de rolê. Dia do rolê. Santos tá lindo no dia do sol. E eu aqui no meu trampo, passando mal, esperando hora passar para enfim me libertar dessa rotina que me estraga e que me deixa mal. Estou surtando, ainda me dizem que eu não sou normal. Desencanar é o melhor para fazer. Eu chamo meus brothers para o dia do rolê. E que a noite vai ser louca, demorou, pagou pra ver. Chama logo a molecada que eu já tô chegando aí. Essa noite vai ser louca, demorou, pagou pra ver. Hoje não me enche o saco, é meu dia de rolê. E que a noite vai ser louca, demorou, pagou pra ver. Chama logo a molecada que eu já tô chegando aí.